Digital Circus finalmente chegou ao seu fim com o último episódio sendo um dos episódios mais memoráveis de toda a série, que tem um final que agradou boa parte da fandom, enquanto a outra parte falou que o final podia ser melhor. Mas eu estou aqui para falar de um assunto que está percorrendo muito na comunidade, sobre um personagem destaque nesse episódio, e você já deve saber qual é esse personagem, só pelo título do vídeo. Pois é, nesse vídeo eu vou falar o que eu achei do Jax. Nesse episódio, vou abordar temas dos quais eu acharia muito bom mostrar nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos logo para o tema principal do vídeo. Desde o começo, o Jax foi apresentado como um personagem que era para ser só um alívio cômico, e um personagem que só zoava os outros por diversão, e que não ligava para nada. Só que com o passar do tempo, a série mostrou que, na verdade, esse jeito dele era uma máscara para esconder a sua verdadeira personalidade que ele tinha muito medo de mostrar. Só que nesse episódio mostrou uma coisa que a gente nunca viu sobre o Jax. Esse episódio tentou mostrar uma coisa aos espectadores, só que muitos não perceberam e nem deram tanta atenção assim para essa coisa, e é justamente por isso que muitos não entendem o Jax e tacam hate nele, e essa coisa é o medo de ser zoado ou insultado por falar coisas pessoais para pessoas que são próximas dele. Segundo há estudos, pessoas que tratam os outros com arrogância, com medo de que se ele ou ela forem muito bonzinho ou legal com as pessoas que eles tratam com arrogância, é nomeado de um mecanismo de defesa inconsciente, com o intuito de criar uma armadura que demonstra superioridade, com medo do julgamento alheio. E exatamente isso que o Jax faz em toda a série. Ele tem medo de ser legal com os outros para não ser humilhado, ou as pessoas usarem isso para usar contra ele com má intenção. Pode querer isso. O quê? Porque você me conhece tão bem quero assim? ser- Porque nós dois somos melhores amigos do Jax, mundo e a sabemos gente tudo era do outro. amigo. A gente era muito amigo. E eu... Mas que Desculpa por ter inferno! intrometida, mas eu não quero que esse erro idiota seja o que vai vamos. acabar. Só que ele faz isso de uma forma completamente errada, e sem noção nenhuma do que está acontecendo. Para ele, todo mundo lá só quer humilhar ele e fazer ele se sentir mal, sendo que, na verdade, eles só querem ajudar ele porque eles consideram ele como um amigo muito próximo, mas ele próprio não enxerga isso e trata os outros com extrema arrogância. Não importo com você e nem com ninguém nesse circo. Eu não dou a mínima. Fim de papo. Vocês são meus joguetes. E eu morro de alegria quando eu faço vocês sofrerem. Eu sou aquele que causa dor por diversão. Se eu enganei você, foi só pra fazer você se magoar ainda mais. E tá, eu sei que mesmo assim não justifica tudo o que ele fez com as personagens femininas lá dentro do circo, principalmente com a Jangle, com o Calfumo e Hibete. E o que mais o Jax teve foi chance para mudar. Em vários momentos, os personagens principais lá da série, principalmente a Pomini, deram chances para ele se desculpar com todo mundo e tentar ser uma pessoa melhor. Só que mesmo assim ele se recusou todas as vezes. E realmente isso não tem como justificar. Ele escolheu o destino dele mesmo. Mas depois que ele foi abstraído e virou aquela criatura gigante, a gente finalmente pôde ver o que se passava na cabeça do Jax. E uma coisa muito interessante que aconteceu nessa parte do episódio foi que quando a Pomini abriu a penúltima porta onde estava todas as personalidades do Jax juntas e se divertindo, tinha uma versão dele que era do piano, que estava acorrentada, e se você reparar com atenção, essa é a versão mais bondosa dele, que ajudou a Pomini dando a chave para acessar a porta onde estava o Jax verdadeiro, e essa versão estava acorrentada, porque é justamente a versão que o Jax não quer mostrar, a sua versão bondosa, pelo mesmo motivo que eu falei mais cedo, o medo de ser bondoso e depois ser humilhado com as pessoas que ele é bom. E essa teoria ganha mais força porque se você for reparar, lá na mesa estão personalidades que a gente viu ao longo do tempo na série, o Jax brincalhão, o Jax caótico e o Jax agressivo e ruim com as pessoas. E ele deixa essas três personalidades livres. Porque, como eu disse, ele faz isso para ser usado de máscara para afastar as pessoas do lado dele.
com medo do julgamento alheio. Disse, ele faz isso de uma maneira extremamente ruim, que afeta ele mesmo em algumas partes do tempo, como na parte da premiação do episódio 6, que ele quase abstraiu depois do que ele fez com a Pomini um pouco mais cedo, e quando ele percebeu isso foi tarde demais porque ele já estava abstraído. E quando a Pomini encontra ele pede para ela se afastar dele porque ele era uma pessoa horrível, que não era para ela amar ele, e que ele já sabia tudo o que ele tinha feito e não merecia mais perdão. Nesse momento, o Jax estava se culpando e estava arrependido por tudo que ele fez lá dentro do circo. Mas ele mesmo sabia que não tinha mais como voltar e que agora ele tinha que encarar as consequências do que ele fez. Mas foi aí que ele recebeu uma última chance para tentar fazer a coisa certa. Quando o Jax contou a história dele para Hibiti, em um momento da conversa ele falou que ele estava discutindo com a mãe dele, e quando ele falou uma coisa pessoal ela sorriu e abraçou ele. Só que ele empurrou ela com toda a força que ele tinha para trás. E ela não acordou depois. E agora o Jax teve a chance de fazer o completo oposto disso quando a Pomni abraçou ele. Nesse momento ele estava recebendo uma nova chance para fazer pelo menos uma coisa boa antes dele finalmente partir. Que foi, finalmente, ser bondoso com alguém. Aqui o Jax estava totalmente arrependido das coisas que ele fez. E estava finalmente mostrando o seu lado verdadeiro. Que ele realmente era todo o tempo. Uma pessoa boa que se escondeu através de várias máscaras e que agora estava arrependido de todas as coisas que fez, mas sabia que não tinha mais como voltar. E bom, depois disso vocês já sabem o resto. Para mim, o Jax é um personagem que realmente não fez as melhores decisões da vida dele por um medo que muitos têm, mas ele também teve várias oportunidades de mudar e ser uma nova pessoa e confiar nos outros. Mas ele mesmo escolheu ficar sozinho e isolado, fazendo ele abstrair, mas apesar de tudo ele é uma boa pessoa, mas que não desabafou com alguém. E isso também é um aviso para pessoas que têm o mesmo medo dele. Só que diferente dele, essas pessoas têm que tomar uma atitude. Se você tem esse mesmo medo dele, faça diferente do Jax. Converse com uma pessoa que você confia, que vai te auxiliar e vai estar no seu lado todo o tempo. Pode ser um amigo, um pai, uma mãe, ou até com um psicólogo, porque se você deixar isso se acumular dentro de você, isso vai acabar virando uma bola de neve e aí vai virar um problema muito grande que não vai ter mais como reverter. E bem, chegamos no final de mais um vídeo. Obrigado por assistir, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva-se no canal e até mais.